Olá, está começando o Central TV Notícias. Eu sou Vanessa Brolo e te faço companhia a partir de agora. E hoje eu tenho como convidado o professor Eugênio Stefanello, que já foi secretário de Agricultura do Paraná, presidente da Conab em Brasília, e hoje veio aqui fazer uma análise do cenário do agronegócio no Brasil. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado e um prazer ter você como ouvinte. Professor, como que está o mercado de soja no Brasil? No Brasil, especificamente, o mercado de soja está passando por um momento de transição. Por quê? Porque tem aumentado, nessa safra 24-25, tem aumentado a produção mundial de soja e tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Argentina, que são os três grandes produtores. E este aumento da produção mundial tem determinado uma baixa das cotações internacionais da soja, o que é natural, porque a cotação internacional de qualquer commodity, inclusive a soja, é determinada pela oferta e demanda. Um aumento da oferta comparativa à demanda, baixa a cotação internacional. Mas, no mês passado, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reduziu um pouco este aumento da produção mundial de soja e também reduziu um pouco a sobra de estoque. Em função disso, a cotação internacional da soja tem aumentado, chegando hoje em dia entre 10 dólares e meio a 11 dólares por bushel, que é uma boa cotação. Um bushel de soja é igual a 27,2 quilos. E esse aumento do preço da soja em nível internacional se deve muito à situação do clima aqui na América do Sul, que nós temos seca, principalmente no Rio Grande do Sul e na Argentina, e um excesso de chuva no Brasil Central. E isto tem retardado a colheita da soja. E nós tivemos seca lá no início do plantio da soja, que retardou o plantio. Então, tudo isso motivou o aumento de preço de soja no mercado internacional. Como é que estão os prêmios, que é a outra componente dos preços da soja aqui no Brasil? Nesse primeiro semestre deste ano, os prêmios ficaram negativos e continuarão. Mas no segundo semestre os prêmios tendem a ficar positivos. Eles têm ficado negativos até uns 30 centavos de dólar por bushel, em função principalmente da boa safra de soja aqui no Brasil, vamos chegar aí a uns 170 milhões de toneladas, e a dificuldade de armazenagem. E na segunda safra, com o escoamento já da soja na exportação, neste primeiro semestre, no segundo semestre, os prêmios têm ficado positivos e até aproximadamente 40 centavos de dólar por bushel. E a taxa de câmbio, que é o terceiro componente do preço da soja. Todos nós sabemos que no ano passado ela chegou até, no início desse ano, a R$ 6,30, devido ao déficit na política fiscal, e agora a taxa de câmbio tem baixado, fechou no dia de hoje a R$ 5,77, e esta taxa de câmbio pode baixar até um pouco mais se o governo não cometer besteira na política fiscal e não anunciar nenhuma situação que indique aumento do gasto público. Unindo essas três variáveis, como é que estão os preços da soja no Porto de Paranaguá e nos demais portos do Brasil? No caso específico de Paranaguá, a cotação tem variado de R$ 131 a R$ 137 reais por saca, é menor do que no ano passado. No Porto de Rio Grande, R$ 134 a R$ 140 reais por saca. Nos portos lá do Arco Norte do Brasil, a cotação é um pouco menor. E este preço tem feito com que o produtor de soja lá onde ele está produzindo receba valores aqui no sul do Brasil entre
120, 125 reais a saca, em torno disso. E quando nós vamos para o Brasil Central e o Centro-Oeste, preços um pouco menores. Mas estes preços ainda cobrem o custo operacional de produção. Essa é a situação no mercado de soja. E o mercado de milho, como está? No caso específico do mercado de milho, nós temos uma situação diferente e completamente diferente do mercado da soja. Por quê? Porque nesta safra 2024-2025, reduz a produção mundial de milho e o estoque mundial de milho. E, inclusive, reduz a produção e o estoque no primeiro produtor mundial, que é os Estados Unidos. E esta situação tem elevado, de forma geral, as cotações do milho na Bolsa de Chicago, porque o preço do milho aqui no Brasil também é paridade de exportação, ou seja, cotação internacional, prêmios e taxa de câmbio. E no caso da cotação internacional, tem ficado aí nos últimos dias entre 4,8 a 5,10 dólares por bushel e mais lá para frente, quando os Estados Unidos se prevê deverão plantar mais milho agora a partir de maio e entrar a segunda safra aqui no Brasil a partir de final de junho, a cotação internacional fica um pouquinho mais baixa. E os prêmios? Os prêmios do milho agora estão positivos, Paranaguá e Rio Grande chegando aí entre $1 a 40 centavos de dólar por bushel lá no segundo semestre. Se por acaso a safra americana for maior e a safrinha, ou a segunda safra aqui no Brasil também for cheia. E a safra de milho aqui no Brasil, se a segunda safra for normal, chegaria aí entre 120 a 125 milhões de toneladas. O consumo interno devido ao uso para etanol e principalmente na ração animal aumenta, ficando próximo aí de 90 milhões de toneladas, e a exportação de milho fatalmente reduz comparativamente ao ano passado, que nós exportamos aí 38, 39 milhões de toneladas, porque não teremos mais muito milho para exportar. E esta situação faz com que neste primeiro semestre os preços do milho fiquem relativamente elevados. É bom para o produtor de milho, não tão bom para suinocultores e avicultores. E se a segunda safra for normal e entrar no mercado, obviamente esses preços ficam um pouco menores. Em Paranaguá, de forma geral, aí como é que estão os preços do milho? Atualmente entre 76 a 80 reais a saca. No Rio Grande, os preços estão um pouco maiores, 78 a 81 reais a saca. E nos portos lá do norte do Brasil, um pouco inferior a isso. E os produtores, felizmente, estão recebendo preços de milho superior ao custo operacional de produção. É por isso que a gente tem dito, em tempos anteriores nas nossas palestras, que o produtor aproveitasse a plantar milho, porque este ano nós teríamos uma boa condição de venda da safra. Maravilha. Muito obrigada, professor, pela sua análise e pelas suas explicações. Eu que agradeço e principalmente a você que nos ouve. Esse foi o Central TV Notícias. Até a próxima!